Sim. Vamos começar entendendo um pouco sobre o Emerson. Então, Emerson, você tem alguma faculdade, alguma coisa que te direcionou para essa área de consultoria ou não? Foi algo que veio aleatório assim e você acabou vindo uma oportunidade e acabou seguindo? Foi através da oportunidade, a vivência que eu tive, né? Esses 17 anos, né? E isso aí foi desenvolvendo habilidade, conhecimento, que nos trouxe até aqui. Hoje eu sou proprietário da SC Consultoria, né? Eu montei essa empresa e essa empresa hoje ela presta consultoria para supermercado de varejo, supermercado de bairro. Sim. Então, Emerson, se você tivesse começando de novo, com a sua experiência que você tem hoje, quais caminhos você seguiria para não ter alguns erros que te atrapalham no desenvolvimento? Eu acredito que o que eu poderia fazer era evitar procrastinação, né? Hoje muitas pessoas elas não conseguem desenvolver, né, uma certa habilidade porque ela deixa para depois as oportunidades. E eu demorei muito tempo para me tomar uma decisão de abrir esse negócio, de é, botar em prática aquilo que eu vivi, aquilo que eu trabalhei na prática, né? E por deixar para depois, demorei muito tempo. Mas eu acredito também que tudo é no tempo de Deus, né? A gente vai trabalhando da melhor forma possível para chegar onde a gente quer. Muito bom. Marcelo? É... Emerson, atuando com um supermercado, acho que sempre tem um problema padrão, né? Independente do muda no supermercado de bairro, né? Ele sempre enfrenta, sei lá, um problema de estoque, né? Sim, Estoque, verificação de data de validade de produto, né? Que é onde que afeta mais a receita, né? Quando vai pegar uma DRE, né? Tá o índice de perdas, né? isso. E isso hoje no varejo é um problema, porque o que que acontece no varejo hoje, diferente de um grande player? Quando tu pega lá um Atacadão, quando tu pega um Açaí, tu pega um Grupo Mateus, pega um Carrefour, né? Pega esses grandes players, eles têm muita mão para isso, né? Eles têm muita gente para poder tomar de conta de cada setor. Quando a gente vai para o varejo de bairro, que hoje o varejo de bairro, para quem não sabe, o varejo de bairro é tendência. Se você parar para ver, nunca teve um tempo para abrir mais supermercado de bairro como está abrindo agora. E isso, a Associação Brasileira de Supermercado, ela diz que até em 2032, 2031, a gente vai estar nesse grande crescimento de supermercado de bairro, né? E só que existe um porém. O cara de supermercado de bairro, ele não tem mão, ele não tem a quantidade de pessoas que tem dentro de um supermercado maior. Vou te dar um exemplo. Essas questões operacionais. Quando a gente vai lá para o cara lá que recebe a mercadoria lá, o cara do depósito do recebimento. Esse cara do recebimento, muitas das vezes é o mesmo cara que dá a entrada da nota. Muitas das vezes é o mesmo cara que faz o encarte. Muitas das vezes é o mesmo cara que está lá abastecendo a loja também. Só para você entender como é que é a dificuldade hoje de mão de obra. Quando a gente vai lá para Abras novamente, e isso muito por falta de mão de obra também, por falta de gente no mercado. Porque o que, que acontece hoje? Quando a gente vai lá para Abras novamente, ele está dizendo que existe mais de 300 mil vagas em aberto em rede de supermercado. Ou seja, mão de obra. Mão, gente preparada para estar dentro desse negócio hoje. Então essa é a grande dificuldade do varejo hoje. Muita mercadoria às vezes vence porque não tem acompanhamento, não tem gente preparada para isso. Muitas das vezes o supermercado ele nem tem uma consultoria para entender como é que ele pode agilizar esse tipo de situação. A mesma situação acontece de repente com a reposição errada de mercadoria. O cara chega, botou a mercadoria na frente da mercadoria mais antiga, ele não fez o FIFO. Então, todo esse tipo de situação acontece por falta de mão e por falta de treinamento. Perguntas, Daniel? Em um setor onde muitas decisões ainda são tomadas pelo feeling, né? Porque ele acha que é assim porque aconteceu algo e ele sempre tem esse achar dele, né?
do gerente que nas lojas, sempre tem isso. Como você convence a equipe operacional a confiar e a agir com base nos dados? Como é que você consegue falar com o gerente que ele tem que parar de achar, vai tomar essa decisão porque ele acha que é assim? Muitas das vezes, esse tipo de situação a gente tem que agir com sabedoria dentro de um supermercado. Te dar um exemplo. Já aconteceu na minha vivência já de supermercado, de a gente chegar no supermercado e o gerente ter muita razão daquilo que ele está falando e aquela razão, a razão dele cair por água abaixo, porque o cara, ele não entendeu o número da loja, ele não estudou, ele não fez um estudo. Eu vi aqui que vocês mexe com o BI também, né? E a gente aqui na nossa consultoria, a gente tem uma equipe que trabalha com o BI também. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou pegar uma loja e o cara, lá o gerente, ele está muito certo da decisão dele no achismo. Só que antes de eu tomar qualquer decisão numa loja, eu preciso estudar os números, as categorias, eu preciso entender o que está acontecendo ali dentro. Por quê? Porque o número ele dita a necessidade que a loja está passando no momento. Vocês que mexem com o número, vocês entendem isso tão bem quanto eu. Então, o número ele grita. Vou te dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo dessa água aqui. Essa água aqui eu comprei ela de 79 centavos, né? E na minha precificação lá eu botei ela de 1,59, né? Só que eu tô vendo lá que na minha compra, na minha última compra, o meu preço era de 69 centavos. Vou tentar ser claro para vocês aqui, para vocês entenderem minha linha de raciocínio. Foi o que aconteceu. Na minha última compra, o cara não viu que minha última compra foi de 69 centavos. E ele, no achismo, comprou de 79, certo? E precificou do mesmo preço que eu comprei da última vez. Então, muitas das vezes, no achismo, ele faz muita coisa errada na loja. Ele toma muita decisão errada, porque ele não acompanhou no sistema última compra, último preço, última precificação e faz de qualquer jeito. E isso prejudica muito o varejo. A consultoria ela entra justamente para isso, para ensinar eles e mostrar para eles que eles precisam ter controle de dados. Eles precisam ter controle daquilo que eles estão fazendo para poder tomar decisões. E isso só vem através de números. Emerson, e como é que eu convenço o gerente? Através disso, mostrando que existe um erro e ele precisa ser corrigido. Se ele não continuar corrigindo esse erro, ele vai trazer prejuízo para a empresa. Conseguiram entender? Sim, 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 sim. Tá sendo claro? Só para mim não. Porque às vezes eu falo muito acelerado mesmo, viu, pessoal? Não, não. tranquilo. Tem alguma pergunta, Daniel? Eu queria falar também sobre a experiência que eu tive, né? Que eu estava num setor de hortifruti. Aí chegou um momento em que o gerente ele fez uma compra pequena sobre os tomates, por exemplo. Aí acabou faltando tomate para repor, né? Aí os clientes tudo reclamando e tal, assim. Aí eu falei com o gerente, ó, gerente, infelizmente a demanda do tomate foi maior do que a compra que você fez. Ele tá certo. Aí no outro dia ele já fez uma reposição maior, né? Do tomate, assim, por causa da demanda que tá alta. Então, às vezes, quando o gerente não tem os dados, tem um funcionário para ajudar também. Para lembrar, né? E Isso. isso aí é muito falta de planejamento. O que é um gerente dentro de loja? O que um gerente ele representa dentro de um supermercado? Qual é o papel de um gerente dentro de um supermercado? Nada mais é do que gerenciar, do que fazer com que esse tipo de situações não aconteça. Por quê? Isso. Se eu sou gerente de um supermercado e eu sento com o meu time e eu trato a estratégia do meu time, se o meu supermercado existe uma meta e dentro dessa meta eu traço o meu objetivo, então quer dizer que eu não vou ter problema. Ou seja, qual é o planejamento? Ei, meu hortifruti no último final de semana vendeu X, mas eu vou fazer um planejamento para ele vender mais. Então eu vou ter a mercadoria suprindo a necessidade, porque de repente eu posso ter uma ação no produto e eu não estou acompanhando como foi feito aquele pedido daquela ação. Se eu estou fazendo uma ação no produto, é um preço diferenciado, é algum tipo de situação, então eu tenho que pedir um volume maior.
Eu tenho que apostar naquela ação, que aquela ação vai ser boa. Porque eu trabalhei divulgação, eu trabalhei propaganda, eu trabalhei tudo, menos o meu estoque. Então eu preciso traçar com o meu time como é que eu vou fazer. Quando eu era gerente de loja, eu planejava isso. Eu planejava o meu pedido, quanto é que eu ia vender. Eu tinha até só para você ter uma ideia, a gente planejava até quanto a gente ia vender naquele dia. A gente tinha um planejamento de venda. Por quê? Porque a gente tinha uma meta para entregar e a gente tinha um resultado para fazer. E o resultado se faz com foco. Eu não posso pegar meu time, simplesmente, eu não sei se acontecia isso com vocês lá, mas eu não posso pegar meu time e deixar de fazer uma reunião semanal com ele, de alinhamento. Reunião tem que ter toda semana com o meu time de operação, para que erros bruscos como esse não aconteçam. Imagina uma rede do atacadão não ter tomate num final de semana, que a família está dentro do supermercado, que a mãe, a dona de casa vai lá dentro buscar o produto que ela consome diariamente. É um erro gravíssimo. Vai ter churrasco e não tem tomate para vinagrete? E aí? Isso. Voltando pro perecível, né? É a área que mais tem perdas, né? Onde você, voltando esse planejamento, você tem que ficar bem atento, né? Giro de estoque rápido. Sim, que tem alguns produtos, como vocês veem no varejo, o Daniel trabalha no Hortifruti, se você comprar demais, por exemplo, banana, ela apodrece muito rápido, né? Sim. Você tem que Sim. ter esse olhar, tipo, atender a demanda, mas porém eu tenho que ter aquele olhar crítico, né? Eu não posso comprar demais, senão posso sofrer uma perda, né? No perecível, né? Acho que quando Isso. você entra nas consultorias de mercado, acho que o maior índice de perda é o quê? O hortifruti, os frios, né? Que vem a envolver mortandela, mussarela, toda aquela parte lá Eu dos frios. vou. Sim. O que que acontece hoje com a questão de perda? Todo supermercado ele trabalha uma prevenção de perdas. Existe esse cenário dentro de uma empresa que trabalha com supermercado. Se não tem, ela tem que criar isso, né? Eu costumo dizer dentro da minha consultoria que nada se perde, tudo se aproveita antes que se estrague. Porque a pessoa que está no setor, ela consegue medir aquilo que está se fazendo dentro do setor, para que o setor possa dar uma lucratividade. Ela sabe que o tomate vai dar problema. Ela sabe que o queijo vai dar problema. Ela sabe que a carne pode dar um problema. Então, antes que dê problema, eu posso fazer algo diferente, entendeu? Então, o supermercado ele é algo muito frenético mesmo. Em um piscar de olhos você pode dar uma grande perda, mas em um piscar de olhos também você pode resolver toda a situação de perda da loja. Então, o que que acontece hoje? Vou te dar um exemplo aqui. Eu vou te dar um exemplo de banana que você falou, né? O hortifruti ele é muito perecível. Ele tem que ser muito cuidadoso com ele. Eu tenho que saber comprar realmente o hortifruti para que ele não dê uma perda exagerada. Mas tu já viu isso, tu já prestou atenção que quando tu vai lá no hortifruti, existe umas bananas que ficam soltas, que acabam soltando do cacho? Já notou Sim. isso? E se de repente eu pegar essa banana que soltou do cacho e botar numa bandeja, e passar o filme nela e botar um preço nela, ela vende? Sim. Vende. Então é viável eu pegar, então, fazer esse tipo de trabalho, botar ela na bandejinha e botar ela para vender ou eu jogar fora? Embalar Fazer mesmo. esse tipo de trabalho. Olha só o insight que eu tô dando para vocês aqui. Isso aí, quem tiver aí na live aí, anota isso e bota em prática. Caderninho, caderninho, Aproveita os caderninho. produtos. Aproveita e anota. Aproveita e anota. Porque, cara, a gente pode rentabilizar muito, sem perder muito no setor. Mas eu preciso trabalhar com inteligência. Eu preciso trabalhar com inteligência no setor. Ó, vou te dar um exemplo. O setor mais perigoso de um supermercado se chama açougue. É o setor mais perigoso que tem dentro do supermercado. É o setor Sim. que quebra uma empresa e o dono não vê. Por quê? Porque ele não sabe precificar o açougue. Porque ele trabalha muito osso e ele não sabe, e ele não dá oportunidade do açougueiro trabalhar. E nem o açougueiro faz ele acreditar que uma caixaria pode ajudar ele, que uma caixaria ela pode ter menos osso e ter mais lucro.
Então, muito disso acontece hoje dentro dos supermercados. Muito porque tem muita gente lá dentro que está com a mente fechada para fazer coisas novas. Mas a questão de perecíveis, ó, frios. Frios não perde nada de frios. Filé de peito perde? Não perde, porque está congelado. Só se der um problema na câmera, descongelou tudo. É um problema operacional, mas tem garantia. Então, todo esse tipo de situação é importante a empresa fazer uma prevenção antes de perda. Vou te dar um exemplo. Um supermercado sem seguro. Um supermercado que não faz seguro é perigoso. Tudo pode perder se de repente der um incêndio. Tudo eu tenho que trabalhar com inteligência dentro do supermercado para que eu não tenha prejuízo. Então, nada se perde, tudo se aproveita. É questão de inteligência mesmo, questão de administração, isso. Se você gostou do conteúdo e quer aprender mais, entre no nosso canal do YouTube ou perfil do LinkedIn para ver o nosso conteúdo completo e muito mais.